tudo muda por fora para tudo continuar igual por dentro. Exatamente isso. Isso é a frase até muito famosa, né? Foi usada num contexto, num nível mais baixo, né? Da sociedade, do domínio político, mas isso se aplica ao mais vasto campo da espiritualidade. Tem um filme do Luchino Visconti chamado O Leopardo, da década de 60 ou 70, se não me engano, com o Burt Lancaster e outra atriz famosa italiana, agora a Cláudia Cardinale, lembrei. E nesse filme, é um filme longo, né, que trata sobre a questão, né, das aristocracias e das classes sociais mais baixas, né, o povo. E daí tem uma cena no qual um personagem da nobreza, né, das aristocracias, as classes dominantes, fala para um outro sujeito: olha, vamos mudar as coisas aqui, né, fazer alguma mudança, que daí fazendo isso tudo continua da mesma maneira, né? E daí isso ficou muito óbvio, né? Ao longo da minha trajetória eu fui percebendo que isso se aplica, né, ao campo desses esquemas, né, humanos, mas isso também se dá no campo espiritual, que também permeia, né, todos os outros níveis. Então a gente percebe muito claramente que as pessoas não querem mudar interiormente, elas não querem expandir sua consciência, elas não querem passar por um processo de maturação interior, porque isso demanda trabalho, um trabalho interior, que pode se refletir até em algum tipo de trabalho exterior, qualitativamente falando, não quantitativamente. Então, o que acontece? As pessoas têm medo de se aprofundar no interior, de se transformar, elas têm pavor do abismo infinito de espírito que existe em seu mundo interior. Então, para elas não acessarem isso, né, elas precisam fugir das pessoas que servem de espelho e naturalmente fazem isso transparecer. Então elas se sentem desnudadas diante de uma pessoa mais consciente, né, um ser mais evoluído, né, a partir de certo ponto. Então elas têm que ficar se mexendo na superfície, né, fazer mudanças toda hora, mudanças superficiais, mudanças que não levam a lugar algum, para elas se auto-enganarem, tendo aquela sensação ilusória, né, de que a vida delas está melhorando, elas estão progredindo, elas estão se melhorando. Só que, na verdade, elas só estão se movimentando na superfície, né, lá naquela casquinha superficial. Elas se mexem, mas nunca adentram 1 metro que seja na profundidade desse oceano de quilômetros. Então elas ficam pulando, né, na superfície, que nem macaquinhos doidos, né? Perdão aos macacos, né? Macacos são criaturas muito, muito interessantes, muito dóceis, muito, muito bonitas, né? Mas essas pessoas, elas ficam pulando, né? De assunto em assunto, de curso em curso, de novidade em novidade, fofoca em fofoca no Zap, nas redes, ficam sempre precisando de estímulos sensoriais externos, de taras intelectuais, sejam elas filosóficas, sejam elas científicas, sejam elas uma tara técnica e por aí vai, né? Existem diversos tipos. Então as pessoas sempre precisam ficar pulando nessas coisas, né? Como batata quente, né? Você segura a batata, mas não segura muito tempo, senão ela queima. Então a pessoa fica toda hora fazendo esses malabarismos, né, mundanos, para ela conseguir fugir de si mesma. Porque quando você fica em silêncio, quando você encara uma pessoa mais profunda nos olhos, quando você precisa ficar a sós consigo mesmo ou com uma pessoa que você vê como apavorante para você e você não sabe às vezes por quê, você tem que lidar com várias questões que você não quer lidar de jeito nenhum.
Quando isso ocorre, a pessoa começa a pirar, né? A pessoa, eu noto, né, isso a todo momento, porque eu sou uma pessoa que quando eu entro no ambiente, assim que eu começo a atuar, assim que eu começo a me manifestar, minimamente que seja, né, seguir minha própria natureza, eu começo a perceber que a Terra treme. Eu começo a notar que as pessoas não sabem reagir. E muitos começam a buscar, né, proteção na quantidade. Então elas começam a se juntar em grupos, elas começam a se repetir em certas ideias, elas começam a se proteger sobre várias barreiras, né, legais, né, jurídicas, barreiras normativas. Elas se apoiam em estatísticas, né, pesadas, longas e pesadas de nossa história multimilenar, dizendo que sempre foi assim, que não pode ser diferente. Então eles tentam vencer pela inércia, né? E no plano material eles têm sucesso, eles vencem pelo esmagamento, pelo barulho, pela ignorância, pela astúcia, por enrolando o outro, né? Sendo falso, mentindo, vindo com argumentações infindáveis, etc, etc. Esse jogo, para mim, hoje está muito claro. Eu bato o olho e já percebo, né? Uma pessoa desperta já percebe essas coisas. Então, essa é a batalha espiritual do qual eu tanto falo, que é presente no dia a dia de você. Você que vai trabalhar, seja qual for o seu trabalho, em qualquer dos setores, ou ser aposentado, ou ser de outra faixa etária, ou se você tem ou não tem instrução, sua vida afetiva, né, pessoal, com a família, com o seu grupo de amigos. Essa batalha está ocorrendo em todos os lugares e a todos os momentos. Só que ela só se torna uma batalha, ela só fica explícita no momento que começa um ser a despontar, se diferenciar, a fazer um movimento interior para ascender evolutivamente. E mais perigoso ainda, isso toma uma característica bem violenta, e ainda só falando do plano psíquico, quando a pessoa começa naturalmente a influenciar outros, né? E daí as pessoas, né, que são meros joguetes do diabo, enquanto as pessoas não tiverem consciência, elas serão ferramentas do diabo. O antissistema, vamos dizer assim, as forças do antissistema se apoderam do indivíduo através de vários instintos, mecanismos intelectivos, para que a pessoa opere em favor da não evolução, né? Da estagnação completa. Então, o indivíduo que está apontando para o alto, está exemplificando, está caminhando, né, e está começando a puxar alguns, esse indivíduo tem que ser eliminado, tem que ser ignorado, tem que virar um anátema, ele tem que ser contido, né? Ele é uma ameaça, mesmo que seja um inerme, né, sem armas, sem músculo, sem mesmo poderes intelectivos, sem instrução, sem posição social. Se o indivíduo começa a fazer isso, ele se torna uma ameaça. Ele tem a arma mais letal de todas. A arma letal é a conscientização, né? Que quer não só faz naturalmente o próprio ser se elevar e começa a influenciar seres à volta. Esse é um dos motivos, né? Aliás, não. Esse é o motivo pelo qual eu fui desligado da empresa onde eu trabalhava, lá em 2014. Eu não contei isso numa live, né? De forma um pouco disfarçada, mas não conto para ninguém abertamente, porque as pessoas dificilmente vão compreender o que seja isso, né? Falar, o meu grau de consciência era tão alto que estava influenciando o meio e abalar as estruturas pútridas do grupo onde eu estava, né? Falar isso, as pessoas pensam, esse cara ficou doido, né? Quem não compreende a realidade com R maiúsculo, nunca, né, até que a pessoa desperte, vai compreender essas coisas que eu estou colocando aqui. Então, é fantástico o fenômeno, porque quando você começa a ascensionar, ao mesmo tempo que o mundo quer te esmagar de várias maneiras muito maquiavélicas,
você também, se a sua busca for vetorada, potenciada, sincera, né, orientada, inteligente, outros lugares estão sendo preparados para você, de tal maneira que nunca lhe falte nada. Nem no plano mais alto, né, até os planos mais baixos. Nunca lhe faltará o necessário. E até você pode ser alçado a uma posição muito melhor do que aquela que você estava antes. Isso aconteceu comigo em vida, não só essa vez, mas outras vezes também. E essa é a prova mais contundente de que existe uma lei única que rege todo o nosso universo, todos os sistemas de universos, e está nos levando aos poucos rumo ao nosso destino final, glorioso destino. A melhor coisa que um ser humano pode fazer é aderir à vontade do Pai, ou seja, alinhar a sua vontade espiritual com a vontade de Deus. Essa é a receita para nós conseguirmos ter uma vida mais plena. Essa era a minha mensagem de hoje. Saudações fraternos e abraços.